abençoando os teus filhos. Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, estar provendo como o Senhor tem provido na vida da tua igreja, e que a tua igreja, Senhor, venha ser fiel e grata por tudo que o Senhor tem feito, por todas as provisões que o Senhor tem, Senhor, realizado na sua vida, trazendo à tua casa o seu mantimento. Deus, que possam ser, Senhor Deus amado, grato e trazer com alegria. É assim que nós oramos nesse momento. Amém. Seguindo o Mestre Jesus. Seguro sempre na palavra dele, pode crer. Eu tô com ele, não importa o que acontecer. Só ele enche de amor e paz. Só ele posso satisfaz. ouvir o som da liberdade vindo sobre nós. O som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão. Pois antes morto, agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu Glória a Deus, queridos. Glória a Jesus. Como é bom poder estar aqui mais uma terça na presença do Senhor Jesus. Amém? Gente, nunca mais eu fiz isso, mas a gente tem 10 minutinhos. Tem alguém que quer dar um testemunho nessa noite? Calma. Uma vez, um por vez, tá bom? Não precisa fazer tumulto. Não tem? Então, depois não diga que não foi. Eu não dei o testemunho, que a missionária nem abriu para testemunho. Então, estou abrindo agora, depois, aí não dá mais, tá? Enfim, vamos lá. Que bom estarmos aqui para adorar o Senhor, exaltar o nome dEle, né, engrandecê-lo. E que bom que os irmãos estão aqui. Gente, sinceramente, eu tenho que falar isso, porque teve uma terça-feira aqui que eu saí muito triste, gente. Muito triste, muito inquieta na minha alma, porque eu só tinha visto isso na pandemia, quando a igreja estava fechada. Porque se não tivesse sido, se não tivesse aqui o louvor e a intercessão, só ia ter o culto aqui, ia ter, com certeza, que a gente não ia embora de jeito nenhum, porque onde tiver 2 ou 3, ali o Senhor está, mas só tinha, acho que, 10 irmãos contando comigo, com o louvor e com a intercessão. Foi uma terça-feira que eu saí daqui dizendo, Jesus, misericórdia. Misericórdia, misericórdia, porque não sei o que foi isso. Porque é inexplicável, né? Mas que bom, querida, a gente ouvir a voz do Senhor. Porque, assim, eu sei que tem os dias ruins, todos os dias não são iguais, mas a gente devemos priorizar o Senhor Jesus. Como priorizamos o nosso trabalho, né? Ou com raiva, ou alegre, ou cansado, ou não, vamos trabalhar, né? Gostando, insatisfeito ou satisfeito, estamos ali. Missionária, mas é porque eu preciso pagar as contas. Mas quem te faz levantar? Quem te fortalece? Quem te dá saúde? Porque se você não tiver nada disso, você não vai para o trabalho. Então, quem merece? Teu patrão, teu esforço ou o Senhor? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Darei minha gratidão, né? Davi disse, não te oferecerei mais nada. Aquilo que me custar, é isso que eu vou te oferecer. Depois que ele passou por uma lição bem dolorosa. Que me custar, o que é que me custa? O meu cansaço depois do final do dia. Então é isso que eu vou, mas eu não vou dar o meu restinho, não. Eu vou vir, mesmo cansada fisicamente, mesmo com frio, ventando, chovendo, porque já pensou se passa meses chovendo e a gente não vinha à casa do Senhor, né? E, gente, é importante o culto online? É. Mas o presencial nunca vai. O online nunca vai substituir o presencial. E a gente pediu ao Senhor, clamamos, choramos diante do Senhor, dizendo, Senhor, abre as portas da igreja.
Eu gosto do calor dos irmãos, eu gosto de estar ali. E, às vezes, é tão cômodo estar em casa? É, mas preste atenção. Né? Tem as eventualidades, tem os dias, tem. Não estou julgando ninguém. Não estou dizendo, irmãos, você não pode faltar. Mas priorize quando, de fato, é necessário e quando, de fato, é simplesmente a zona de conforto de estar em casa, de poder assistir, cultuar o Senhor em casa. Porque tem aquela zona de conforto e tem a questão da eventualidade que acontece com todo mundo, certo? Mas, assim, foi bem triste, complicado, para entender aquela terça-feira que eu saí daqui dizendo, voltou a pandemia, Senhor? Que é isso? Vem aqui, tenha misericórdia, né? Traz de novo o prazer e a alegria que Davi traz no Salmo, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor Jesus. Traz novamente ao teu povo a alegria da salvação. Traz novamente, Senhor, esse calor de estar juntos, né? De celebrarmos juntos. É bom, queridos, é bom estar aqui. E vamos priorizar, porque estamos num tempo aí, né? Está chegando outubro, todo mundo sabe o que eu estou falando. Então, assim, em alguns lugares, há uma imposição. Ou vai. Entende? Ou vai. Se não for, você já sabe, né? Aí você já entende que é corte. Aí você se submete. Há coisas que você nem quer, que você nem queria estar, aonde você foi submetida a estar. Mas você vai por medo, você vai por cartões que está chegando a fatura, e você diz, eu preciso. Né? E aí, querida, a gente faz isso, né? E para o Senhor, que Ele não nos traz a imposição de estar aqui. Ele não diz, olha, eu só vou te abençoar se você for nas terças, na sexta, nos domingos, viu? Não, porque se Deus fosse nos abençoar pelo que a gente oferece a Ele, misericórdia. Meu Deus. Mas sabe por que eu e você estamos aqui? Porque as misericórdias dele se renovou na minha vida e na sua esse dia. Sabe? Foi as misericórdias dele que se renovou na minha vida e na sua. Por isso que você está aqui. Você não está aqui porque você decidiu estar. Você está aqui porque as misericórdias dele renovou na minha vida e na sua. Porque se ele fosse olhar para mim e para você, no que eu ofereci para ele hoje, os pensamentos que veio no meu coração como um cristão que não agradou a ele, os desejos que veio, o que foi louvado aqui, uma luta contra a carne e o espírito, mas parece que sempre a carne vence. Parece que a gente dá mais alimento à carne do que ao espírito. O espírito sempre fica um pouquinho de lado e diz, espera aí, a carne precisa ser alimentada, né? E aquilo, de fato, que a gente alimenta mais é o que prevalece. Se alimentamos a carne, ela vai ser fortalecida. Se alimentamos o espírito, ele vai ser fortalecido. É o que está mais forte, é aquilo que é alimentado. E, infelizmente, querido, é o que a gente temos visto na casa do Senhor. Não é o espírito que tem sido alimentado mais. Porque se o espírito estivesse mais alimentado, teria mais pessoas aqui. As pessoas amavam mais o culto da sexta-feira, que é a palavra de Deus. Porque você queria sede da palavra do Senhor Jesus. Quero mais buscar o Senhor. É prazeroso estar na presença do Senhor. É bom estar na presença do Pai. E hoje eu poderia dar um título à mensagem dessa noite, dizendo assim, que a mensagem dessa noite poderia se chamar assim... Peraí. Ser antes de fazer. Ser antes de fazer. Esse é o título da mensagem dessa noite, que tem algo que tem me incomodado tanto, gente, sério. Tem algo que tem me feito assim, orar, glória a Deus, que quando a gente fica incomodado, a gente precisa orar.
A gente não só precisa falar. Não tem pessoas que chegam na frente da televisão e vê a violência do jeito que está e só fica assim, ai, meu Deus, misericórdia, quando é que isso vai acabar? Os próprios cristãos, né? Quando é que isso vai acabar, meu Deus, essa violência? Mas não tira 10 minutos para orar. Não tira um dia para jejuar, mas só fica lamentando. Quando é que, meu Deus, que povo ruim. Meu Jesus, misericórdia. Fica assim, incomodado com a violência, mas não tem atitude, entende? É só nesse sentido. Então, tem algo que eu tenho me incomodado. Como a igreja tem, com algumas atitudes da igreja. E quando eu digo igreja, gente, eu não estou falando só de Batista Bethesda, eu estou falando igreja. No modo geral. A gente não só tem... Vocês só conhecem os cristãos daqui de Bethesda ou vocês conhecem os cristãos de outras igrejas? De outras denominações? E algumas atitudes que vocês veem, todas agradam ao Senhor e alguns cristãos que vocês conhecem? Não. Tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Hoje eu tive uma conversa com uma pessoa, né, que eu precisava ter essa conversa para expressar o que, de fato, está no meu coração, e eu precisava falar com essa pessoa, uma autoridade está sobre mim, e eu precisei sentar com ela e dizer algumas coisas, pontuar algumas coisas que não estava confortável para mim. Eu pontuei, disse, olha, eu vou até aqui, passando disso, vai ultrapassar os meus valores. Eu tenho valores, eu tenho um princípio, e meus valores é esse, esse e esse. Então, assim, com isso aqui você não pode contar comigo. Enquanto horários de trabalho, sim. Passando disso, não conte. Porque eu tenho valores, eu tenho compromisso após. E eu preciso falar isso para você, porque a única pessoa interessada a saber disso é você. E essa pessoa trouxe algo para mim e disse assim, eu estou trazendo porque muitas vezes no ambiente de trabalho, né, algumas pessoas elas não têm coragem de falar para a pessoa certa e elas mentem. Né? Elas vão no jogo de todo mundo. E, às vezes, essa pessoa é um cristão. E eu escuto algumas coisas assim, alguma desconfiança, algumas pessoas se enrolando na própria mentira. Fala uma coisa, depois fala outra. Parece que esqueceu que daqui 10 minutos antes tinha falado uma coisa, depois falou outra. E aí eu disse, eu não preciso desses artifícios, então não sei qual é o teu pensamento, mas se eu falo que vou para, eu vou para. Se eu falo que eu vou estar em tal lugar, eu vou estar em tal lugar. E essa pessoa disse, na realidade, diante do cenário que a gente vive, eu pensei que também estava nesse grupo, que você também estava nesse grupo, taranana, e eu disse, não. E ela disse, porque eu trabalho num ambiente onde tem cristão, e eu tenho visto um mau testemunho de um cristão. E quem estava falando comigo era uma pessoa que não... Quando eu digo, eu não posso dizer não cristão, porque os católicos são cristãos, tá, gente? Católico cristão, evangélico cristão. Então, não é não cristão. Uma pessoa que não é evangélica, certo? É católica. E ela disse, eu trabalho com pessoas evangélicas. E são pessoas que eu conheço de perto e que a prática é totalmente mundana. É a prática de pessoas que não é evangélica. E essas pessoas, elas pregam, essas pessoas elas têm serviço na igreja, essas pessoas cantam, mas essas pessoas estão envolvidas com homossexualismo, com prostituição e com adultério. E ela trouxe isso e eu disse, olha aí, por isso que eu estou aqui dizendo para ti que eu tenho valores, eu tenho princípios. Porque você está trazendo situações da minha categoria, que é muito triste ouvir isso, é muito triste ouvir. Mas eu não quero ser mais um nesse grupo. Por isso que eu estou te trazendo os meus valores e é até aqui que eu vou. Se não der, está tudo bem. Tudo bem. Fique em paz, porque esses valores eu não perco para nada.
de verdade. Enfim. E essa palavra, isso tem trazido ao meu coração essa inquietação, gente, porque assim, a gente temos exemplo na Bíblia. Daniel, ele estava ali no meio dos príncipes. E Daniel, ele queria ser um dos príncipes de Nabucodonosor. Ele queria, ele estava ali porque ele queria, ele não foi forçado. Mas ele não se misturou com as iguarias. Ele estava ali, mas ele não perdeu sua essência e nem o seu temor em Deus. Por medo, mas é porque, né, Deus entende. E Daniel, ele foi honrado com seu posicionamento. Ele foi honrado ao ponto de dizer, não, eu não vou me misturar com essas iguarias. Eu tenho uma proposta para te dar. 10 dias só no vegetal. 10 dias aqui nesse cardápio diferenciado. Depois, se não acontecer nada, pode fazer comigo e com meus amiguinhos aqui o que você quiser. E todos aqueles que quiseram desviar, todos aqueles que acharam que poderia fazer antes de ser, o Senhor chamou. E aqueles que de fato entendiam de primeiro ser para depois fazer, a história dele é brilhante na palavra, na Bíblia. São exemplos, são referenciais. Gente, a gente precisa ser antes de fazer. E é por isso que esse título, e eu quero assim, coisas bem simples, eu não quero me demorar, mas eu queria que você abrisse a palavra em Romanos. Romanos, capítulo 1, verso 7. Às vezes a gente confunde, queridos, chamado de Deus com o serviço para Deus. Quando a Bíblia ela declara e convoca os cristãos, o que diz aqui em Romanos 1, 7. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Para ser seu povo santo. O Senhor, ele nos chama para ser, não fazer. Primeiro você tem que ser santo. Primeiro você tem que buscar a santificação. Paulo, ele fala aos cristãos de Roma. Ele chama a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Santos, queridos. O que é que a gente vê hoje? As pessoas querendo fazer sem ser primeiro. Por isso que essa pessoa chegou para mim e disse, é porque hoje, Rejane, está complicado. Essa pessoa disse assim, a minha filha quer muito ir para uma igreja evangélica. Aí ela citou exatamente essa igreja onde eu conheço algumas pessoas de lá. E eu disse para ela, não, filha, para lá você não vai. Não expliquei para ela, Rejane, porque ela não ia, mas eu conheço pessoas que praticam as mesmas coisas que pessoas que nem vão à igreja. Isso é fazer sem ser antes. Essas pessoas estão ali dançando, fazendo sem ser. Essas pessoas estão ali cantando, fazendo sem ser. E Paulo ensina aqui aos cristãos de Roma que o Senhor nos chamou para ser seu povo santo. O Senhor não tá preciso, o Senhor não vai e não olha o que eu estou fazendo, Ele quer que eu seja primeiro. Entenda isso, igreja. Entenda isso. E, continuando, abra a palavra em 1 Coríntios 1, 2. 1 Coríntios 1, 2. Que diz assim, a igreja de Deus em Coríntio, aquele que Ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos em toda parte. Invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Senhor dele e nós. Mais uma vez, o Senhor, ele chama a igreja de Corinto, aquele que ele santificou por meio de Cristo Jesus, e ele diz: foram chamados por Deus para ser santo. As pessoas querem fazer, mas as pessoas não querem ser. Quem é você? A igreja do Senhor tem perdido a identidade. Tem perdido a sua identidade. De fato, a nossa luta, como as meninas ministraram aqui, é uma luta constante entre a carne e o espírito, mas quem tem que prevalecer na minha vida como cristã é o espírito, nunca a carne. Porque eu sei que a carne, ela vai me direcionar a desagradar a Deus. Eu sei disso, e Paulo, ele fala isso. E hoje nós estamos vivendo, gente, um tempo de líderes habilidosos. Líderes que têm, de fato, conhecimento para gerir comunidade. Mas o Senhor está procurando líderes habilidosos ou líderes santos? Deus está procurando cristãos habilidosos ou cristãos santos? Que seja, não faça primeiro, mas seja primeiro. Santo, para depois você levar o outro para ser santo. É por isso que muitas vezes não funciona, porque eu não posso passar aquilo que eu não sou. Eu não posso dizer para uma pessoa, faça quando eu não faço. Uma pessoa que diz, busca santidade quando eu não busco. Uma pessoa que diz, olha, persevera quando eu não persevero. Quando nas primeiras sedução eu cedo. Quando eu vejo as dificuldades na minha casa, eu entrego os pontos e digo, não dá, para mim não resolve isso. Na casa do vizinho, sim. Na minha, não. Na minha eu tenho que separar. Na minha eu tenho que desistir. Na minha eu tenho que abandonar. Na minha eu tenho que mandar meu filho embora. Na minha eu tenho que mandar minha esposa embora. Na minha eu tenho que ir embora. Porque comigo não funciona isso. Porque eu aprendi a fazer, não ser. Isso é triste. Isso é muito triste. Pessoas fazendo. Mas aí você olha e se assusta e fala, como assim? Tão habilidoso, tão habilidosa, tão cheia de conhecimento. Mas aí Paulo diz, ei, estamos vivendo um tempo de líderes habilidosos, preparados em todo tipo de conhecimento para gerir comunidade. Isso é muito bom. Porém, o quesito caráter, cadê? Retrocedendo. Cadê o caráter dos cristãos? Cadê o caráter da liderança? Cadê o caráter dos líderes? Cadê o caráter dos servos de Deus, gente, no trabalho, aonde, nossa, qualquer coisa é qualquer coisa. Qualquer trocadinho é qualquer trocadinho. Ser para depois fazer. Ser para depois fazer. Aí eu me pergunto se a nossa prioridade é convocar santos ou habilidosos para o exercício do ministério. Qual é a nossa prioridade? A gente convocar habilidosos? Bora, habilidosos, vamos embora. Ou a gente convocar santos? O Senhor vai levar uma igreja habilidosa ou uma igreja santa? Não, acho que Ele vai levar habilidosos. Uma igreja habilidosa, uma igreja que conhecedora, uma igreja que sabe cantar muito bem, tem levitas maravilhosos, cheio da unção. Ele vai chamar intercessoras de fogo, ele só quer intercessoras habilidosas. Ele quer meninas, ministras de dança habilidosas. Ele quer pregadores habilidosos. Ele não está à procura de... A prioridade de Jesus não é pessoas que, no exercício do ministério, seja santo. Vai buscar ser. Não, ele vai vir buscar uma igreja que faça, não que seja. Quer dizer para você que não é, não. Isso pode funcionar lá na Secretaria da Mulher, onde eu trabalho. Eu preciso fazer para mostrar o meu serviço, quanto psicóloga.
Porque ser eu já sou. 5 anos. Eu fui ser. Mas aqui não funciona, não. No reino, não. Não é fazer para depois ser. É ser para depois fazer. É ser, é ter autoridade. Em Efésios 5,17, abre aí. Efésios 5,17 diz assim: não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Vou repetir. Não haja de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. É uma das coisas que tem me incomodado, gente. A igreja, ela não mais pede a direção de Deus, não. É o que dá na telha, Joseni. É o que dá na cabeça. Eu quero fazer, vou fazer e ponto final. Eu não vou mais. Para com isso. É o que está no meu coração, é o que eu quero. E eu tenho paz. Eu tenho paz. Eu estou tão leve, eu estou tão bem, porque foi uma decisão e eu não estou tendo inquietação. Interessante. Porque Jonas, ele dormiu profundamente. Ele estava na vontade de Deus? Não. A palavra diz que ele dormiu profundamente. Só dorme profundamente quem está em paz. Só dorme profundamente quem está bem. Quem não está bem tem insônia, ou não é? Faz sentido isso? Quem não está bem não dorme. É a noite toda virando na cama, para um lado e para o outro, se levanta, liga a televisão, mexe no celular, pode ser a hora que for. Você não está bem, você está preocupado, você está ansioso, em alguma coisa está te perturbando e tirando teu sono. Mas você não faz a vontade do Senhor, não pede o que Ele... Senhor, é da tua vontade, é do teu querer, é isso que tu queres para mim? E as pessoas que de fato procura ser antes de fazer, ela tem essa atitude. Ela não age de forma impensada. Ela procura entender a vontade do Senhor. Ela vai procurar dizer, Deus, é da tua vontade, que a minha é essa. Ela não mente para Deus, mas ela quer que seja realizado na vida dela, Carol, a vontade de Deus. É quando você sai na quarta-feira dizendo, Deus, pelo amor de Deus, tem certeza que tu acertou? Eu sou mesmo a líder do jovem, porque eu estou com a vontade imensa de ir embora e não voltar mais quarta-feira. Entende? Não é mentir, não. É de verdade. Mas, Deus, isso é a tua vontade. Senhor, será que eu estou dizendo que Ele está me dando trabalho, mas o Senhor não está usando esse ministério para me forjar, não? Será que o Senhor não está trabalhando isso comigo? Será que não é a mim? Será que está mexendo tanto comigo porque está mexendo lá dentro de mim? Está mexendo lá, nos meus pensamentos automáticos que estão ali. Está ali, Senhor. Está vindo muitos pensamentos, Jesus. E aí eu estou dizendo que esses pensamentos é teu. É não, Senhor, esses pensamentos são meus. Só que, Deus, eu quero fazer no ministério. Estou dando um exemplo, viu? Eu quero fazer no ministério, eu não quero ser primeiro. Para mim ensinar, eu preciso ser, para depois ensinar, para depois dizer faça. Que bom ouvir daquela pessoa hoje, que ela não disse assim, Rejane, você está falando isso, mas eu te vi assim, assim, assim. Não, ela falou de outras pessoas, não de mim. Quando eu disse, eu não preciso usar do mesmo artifício das pessoas, ela diz, eu já vi que você é uma mulher de Deus. E eu não prego a palavra de Deus lá não, viu? Não aqui, com a Bíblia. Eu prego com as minhas atitudes. Eu prego com o que eu falo. Eu prego com as minhas atitudes, dizendo, isso para mim não. E aí, Rejane? Meus pensamentos são outros. Meus princípios são totalmente diferentes desses. Entende? Eu não concordo com essa tua fala. Essa é a tua fala, a minha não é essa, não. Mas, queridos, quando a gente só quer fazer e não quer ser, a gente só se preocupa no fazer. Eu vou fazer e ponto. É assim do jeito que é. E a vontade de Deus? Tá, Deus não quer que eu sofra, né? Deus não quer que eu passe pelo que eu estou passando, né?
Será que não quer? Então lê a Bíblia, porque Deus tirou sofrimento de algumas pessoas aqui, da maioria ou de todos. Gente, precisa ler Bíblia. Vai ler Ezequiel um pouquinho. Só ele tu se converte. Da história dele. Como Deus usou aquele homem. O que Deus fez aquele homem passar. Vai. Está Eliazinho chorando dentro de uma caverna, dizendo, ó Deus, eu sou o único que não se dobrou, ó Deus, eu, extremamente fiel, eu. Aí o Senhor não perde muito tempo, sabe? Ele não é a gente que vai lá, ai, Carolzinha, eu entendo você. Tá certo, dê um tempinho, dê. Senão você vai surtar. Porque tudo agora não é assim, né? E quem está falando aqui é um profissional. Você vai surtar? Surta não, filha, porque quem colocou tu aí é Deus. Se tu for descer e dizer assim, Senhor, estou com vontade de sair, mas vem cá, qual é a tua vontade? Ele vai dizer, Carol, continua, o caminho é muito longo, ainda não acabou não. E quando acabar, eu vou dizer para ti que acabou. Mas o que eu ainda tenho para fazer através da tua vida, nesse ministério, não acabou não. Não é porque tu está com raiva, porque o ministério está dando trabalho, que acabou não. Quem disse a você que ia ser flores, você se enganou, porque não vai não, porque olha o ministério de Jesus. Gente, quer um referencial, liderança? Quando você achar que o negócio está ruim, olha para Jesus. Olha para Ele. Olha a missão dEle. A gente não passa nenhum 1% do que Jesus passou até chegar à cruz. E Ele foi. Como homem. Ele se despiu de Deus para ser homem. Ele sentiu dores. Não foi de mentira, não. Foi verdade. A igreja do Senhor, ela precisa ser antes de fazer. Por isso que os púlpitos estão cheios de pessoas habilidosas, mas não tem pessoas santas. Pessoas habilidosas de encher a igreja. Eu tenho entrado em contato com algumas pessoas para trazer para o congresso. E ainda tem pessoas de Deus, gente. Nossa, ainda tem pessoas com o coração voltado para o reino. Eu conversando com uma assessora da Érica Costa, que vai estar conosco. É da ADVEC. Muita gente vai nessa igreja. A Estela, a Sara Faria. Muita gente vai na igreja dela. Eu até brinquei. Que eu disse assim, tem outra pessoa para indicar? Aí ela disse, tenho. Eu disse, pode ser a Estela, pode ser a Sara Faria. Aí ela botou de volta. Eu falei, bem, se você pagar a oferta que ela pede, ela vem. Ela tem agenda. Aí eu disse, não, ainda não, que é muito caro. Ela disse, caríssimo e desnecessário. Caríssimo e desnecessário. Porque tem muitas mulheres de Deus, Rejane. Sabe o que ela disse? Tem muitas mulheres de Deus, Rejane, pregando o que é, de fato, ser antes de fazer. Eu disse, é verdade. É verdade. Então, não precisa mais não mandar contato, não. Eu nem queria. Gente. As pessoas não estão nem aí, preocupadas com ser. Está fazendo? Duvido se eu trouxesse domingo aqui, quem ia estar aqui era a Estela. Meu amigo, eu ia ter que alugar outro lugar, porque aqui não ia dar, não. Não ia dar, não. E ela disse isso, ela disse, Rejane, essas pessoas só enchem espaço. Espaço. Mas tem muitas pessoas que nem têm nome, mas com relacionamento com Deus. Mas as pessoas, os cristãos de hoje, estão atrás de habilidosos, não de quem é santo. Por isso que o tema hoje é ser antes de fazer. O Senhor, Ele não está à procura de uma igreja habilidosa, mas uma igreja sem mancha, sem mácula.
de qualquer natureza. O Senhor não está à procura de pessoas habilidosas, gente. Não. Mas Ele vai vir buscar uma igreja sem mácula, uma igreja sem mancha. É essa igreja que Ele vem buscar. Então, para de se preocupar em fazer. Se preocupa mais em ser. O Senhor está te chamando a ser. Depois tu faz. Será que isso que eu ensino eu estou sendo? Mas eu estou pedindo para as pessoas fazerem. Será que eu estou sendo? Será que eu estou pedindo que as pessoas sejam mais tolerantes e eu estou sendo essa pessoa tolerante? Eu peço que as pessoas tenham mais paciência e eu estou sendo essa pessoa paciente. Eu quero que as pessoas sejam compreensivas e eu sou essa pessoa compreensiva. Eu quero que as pessoas levem o evangelho de forma correta, íntegra. Eu tenho feito, eu tenho sido essa pessoa. Entende? Saímos mais da teoria e nos lançamos mais na prática. Viver a prática. É por isso que a gente vê muitos líderes caindo, muitos líderes envergonhados, porque são líderes que procuraram fazer antes de ser. Procuraram fazer antes de ser. Não foram olhar para dentro de si e dizer, espera aí. Eu sou, eu tenho sido. Antes de fazer, eu tenho feito. Tem que ser antes, Rejane. Tem que ser antes de fazer. Por isso que o Senhor Ele nos permite algumas lideranças, alguns lugares de trabalho. Sexta-feira eu saí lá do meu trabalho com a vontade de não voltar mais. Sério? Aí eu cheguei aqui, fiquei quietinha. Depois eu fui lá na intercessão, errei até o dia que era para mim ir, mas eu fui. Está rindo por quê? Aí eu fui, sentei, eu disse, mas Deus sabe por que eu estou aqui. Deixa eu aqui quietinha, que é bom, né? Quando suas emoções estão afloradas, então é melhor você só ficar quietinha e ouvir, né? E aí, enfim, o que eu escutei de Deus foi, tudo é aprendizado. Não é porque eu estou aqui com um propósito, mas é o meu propósito, é do jeito que eu quero? Não, nesse inteirinho aí tem coisa desagradável, vem coisas que não é bom, que não é pontual, que não é satisfatório, mas faz parte, prossegue, o caminho é muito longo, vai-se embora. Quem disse a você? Então, antes de fazer, seja. Para você instruir alguém, você precisa também saber o que está falando. Você mandar uma pessoa guardar o coração, você precisa também exercitar isso. Você pedir para uma pessoa ser santo, você precisa também buscar isso. Você dizer para seu liderado que ele precisa do Senhor e buscar um relacionamento, profundidade. Vamos buscar profundidade. Você precisa ser primeiro. Ser. Que profundidade é essa que você está ensinando para o seu liderado? Você tem que saber que profundidade é essa. Que profundidade o Senhor quer te levar, até onde Ele quer te levar. Seja primeiro antes de fazer. Eu vou falar de imersão. Você entendeu o que é? O que é imergir? O que é que lá em Ezequiel fala sobre quando os rios passar? Onde o rio passa, tudo é curado, é sarado. O que é isso na minha vida? É quando eu estou lá, fazendo a diferença no meio das pessoas que só fazem, mas eu tenho que ser. Uma colega de trabalho disse assim, eu odeio tal político. Odeio. Eu odeio ele. Ela é católica cristã. E eu disse assim, não fala isso.
Fala assim, eu odeio, se você quiser usar a palavra odeio, diga, eu odeio as atitudes dele. Mas você vive proferindo aqui que Deus é amor e você precisa perdoar, que você tarará. Ela é bem ativa na igreja, certo? Hoje eu estou no meio de pessoas católicas que é bem ativa, pessoas que são católico-cristão de fato praticante, e eu tenho visto também o outro lado, evangélico-cristão não praticante. Tem, viu? Porque muitas vezes diz assim, fulano que não tem denominação é católico. Não, é sem denominação, porque tem os católicos cristãos, praticantes. Mas hoje também tem os evangélicos não praticantes, que vêm à igreja, que gostam da igreja evangélica, mas eles só fazem, mas eles não são. Ser antes de fazer. Preciso estar repetindo isso para vocês, porque isso aqui está dentro do meu coração. Sabe por quê? A igreja, ela precisa de liderança que faça, mas ela precisa ser antes. Sabe? É aquele pai e a mãe que está instruindo o filhinho pequenininho. O filhinho nasce. E ele precisa de um adulto para instruir ele ou não. Ele precisa de um adulto para... Cuidado, filho. Aí não bota o dedinho ali, não. Ó, filho, cai, levanta, que ele ainda não sabe. Então, as pessoas... Por isso que existe liderança. Porque os liderados é esse menininho, essa criancinha, esse recém-nascido, que ele precisa ver em você para poder fazer. Eita, isso é sério. Se um pai for totalmente... O modelo dos pais vai ser o que o filho vai seguir. Olha a responsabilidade dos pais. É um modelo. Esse menino não tem regra, esse menino não tem respeito com ninguém. Olha para os pais. Olhe para os pais. Olhe para os... Eu não estou falando de meninos peralta, não estou falando de energia, não. Não estou falando disso, não. Isso é personalidade, presta atenção. Eu estou falando de uma pessoa, de uma criança que não sabe o que é não sabe o que é com licença, não sabe... Enfim, uma criança sem ordem. Olhe para os pais. Tem alguma coisa errada aí. Uma criança que você... Pede para ela ficar quieta, ela te dá língua, ela te fala um palavrão. Enfim. As tias aqui, as educadoras, sabem bem o que eu estou falando. É bem complicado isso. E aí, quando você percebe, você olha e vai... Ah, entendi o modelo. Ah, quando você conhece os responsáveis pelaquela criança, pelas atitudes, e quando você diz, não era... O que acontece? Essa criança fica na casa de quem? Quem toma conta? Taraná, você vai investigar. Porque é um modelo. Alguma coisa, alguém está ensinando aquele mau comportamento àquela criança. Do mesmo jeito, tem a liderança. Se a liderança ela só faz e ela não é, o líder vai copiar. O liderado vai copiar. Se vem para os cultos, ele vem também. E ele vai cobrar aquilo que ele é. Se não vem, você está fazendo, não está sendo. Entende? Se o teu líder é uma pessoa que é humana, que diz assim, gente, hoje teve um dia mal. Quantas vezes eu cheguei na intercessão e eu disse, nossa, meninas, olha, estou só... Como é que Joseni fala? É de nada para acabou-se. Nunca vi isso, mas Joseni nos ensinava. E tem um negócio de amarelo e verde. É aí também. É, né? E eu dizia, eu estou daquele jeito que Joseni fala, gente. E aí, as meninas ali, a gente orava, a gente chorava, porque ser líder é ser humano. E ele tem que mostrar para seus liderados isso. Ser antes de fazer. É que os liderados entendam que tem dias maus, tanto para eles como para os seus líderes. Porque tem liderado que acha que ele
direito, dever, enfim, não sei, de chegar no ministério e dizer, não, eu não quero ficar de pé porque eu estou tão cansado e eu não estou bem. Beleza. Mas se o líder faz isso? Não, não pode. Pode. Se o líder abrir a boca e dizer, hoje eu estou só de nada para acabou-se, e ele vai entender que também tem os dias maus. Mas, olha, ele está sendo e depois ele vai fazer. Isso significa que o líder se levanta e diz, mas, enfim, a palavra do Senhor diz que Ele renova as nossas forças. Ele renova as forças do cansado. Então, vamos ficar de pé. Cada um aqui vai estar ajudando um outro. Vamos estar orando um pelo outro. E assim vai acontecendo. Mas, quando o líder só faz e não é, ele simplesmente não passa isso para o seu liderado. E, quando vê, caiu. Não ensina aos liderados que isso é comum, mas precisa reagir. Que também ensina que decisões impensadas é errado, precisa saber qual é a vontade de Deus. Ensina para seus liderados que tem que estar na dispensação do Espírito, não na sua. Ensina para os liderados que também há conflitos no seu coração, há dificuldade, há vontade de desistir, mas precisamos descer, precisamos perguntar ao Senhor se aquilo é da vontade dEle. Tem todo esse misto de emoções dentro de mim, mas qual é a tua vontade? O que é que tu queres, Jesus? Quantas vezes saí da liderança onde eu estava e dizia, nunca mais eu volto. Povo ruim. Ô, Senhor, agora eu entendo o que Moisés passou. Eu sei porque ele usou aquele cajado. Dá vontade de... Se eu tivesse um cajado, eu metia na cabeça tudinho agora também. Ia para casa. Com a raiva. De todo mundo. Volto mais não. Vou fazer a minha vontade. Porque eu não li aqui Efésios. Eu não li Efésios 5:17, quando diz que a gente não temos que agir de forma impensada, mas devemos perguntar qual é a vontade de Deus. E quando alguém te aconselhar dizendo que você fez a tua vontade e está certo, essa pessoa também age do mesmo jeito. O cristão que primeiro conhece que tem que ser, reconhece que tem que ser primeiro antes de fazer, ele vai dizer, perguntou a Deus? O que é que Deus falou sobre isso? Sobre essa tua decisão de sair, enfim, de qualquer coisa. O que é que Deus falou? Eu nem perguntei. Precisa perguntar. Porque antes de fazer, você tem que ser. Antes de você fazer, você tem que ser. Porque aqui, com as coisas do Senhor, não funciona fazendo primeiro. Tem que ser antes. Não funciona. É por isso, querido, é muita gente inconstante nessa vida cristã. É umas pessoas que fazem aquele fogo todo, aquela coisa toda, como o Janta ministrou aqui, aquela empolgação toda, é uma empolgação que ele diz, eita Jesus, agora o céu é o limite. Quando vê, o teto é o limite da igreja. Isso é triste. Seja você, seja cristão, seja servo. Se permita ter raiva, se permita ter indecisões, se permita sair sem vontade de voltar para o ministério, mas também se permita não agir impensadamente, buscar o Senhor. Deus é tempo, é hora, o processo acabou. Porque para atingir, para chegar num propósito, tem que passar pelo processo. Não tem propósito sem processo. Tem que respeitar o processo para chegar no propósito. O processo é lento? É. O processo é demorado? Oh, meu Jesus. O processo parece que não vai acontecer? Parece que não vai acontecer. Parece que acontece com todo mundo, menos com você. Com todo mundo, menos com você. As portas são abertas para todo mundo, menos para você. Tudo é mais fácil para todo mundo, menos para você. Né?
Mas para chegar no propósito, tem que passar pelo processo. Agora, tem pessoas que interrompem o processo. Tem pessoas que não agem impensadamente, vai lá e faz. E tem paz. Tem a paz de Jonas. Tem. Mas só que as pessoas esquecem de um grande detalhe. Jonas dormiu profundamente, mas ele não ficou dormindo para sempre, não. Houve inquietações. Chegou o tempo. Sai! Tem alguém ali dormindo lá no porão. Ei, aonde tu for, o Senhor te acha. Tu quebra propósito? Propósito não, processo? Sim, mas ele te encontra. Te encontra. Vai trazer inquietações para ti. Para que você aprenda a ser antes de fazer. De alguma forma, dolorosa ou não. Dentro de um ventre de um peixe, mas você está lá. Quando você se vê que você tem que ser antes de fazer, aí você entende que você não pode tomar decisões impensadas. Que você tem uma responsabilidade muito grande como cristão, na igreja, como líder, como cristão, lá fora, do mesmo jeito. Seus princípios, seus valores não podem ser quebrados, nem trocados, nem negociados. É inegociável. Mas você tem que ir. Mas você é isso. Eu não sou isso, não. Eu tenho valores. Mas mais nada. Vamos conversar. Vem cá. Chama lá o mestre, o eunuco. Diz para ele que eu tenho um cardápio. Não é se sujeitar a tudo e a todos, igreja. Não é, não. Tem que ser antes de fazer. Seja forte e corajoso. É bonito demais esse versículo, né? Para os outros. Mas na hora de ser, para mim, eu não sou. Eu mando as pessoas ser. Mas eu não preciso ser nem forte, nem corajosa. Eu sou corajosa para tomar decisões que Deus não está no controle. Eu sou ousada para fazer aquilo que está no meu coração, do meu jeito. Como Jonas fez. Quando ele se viu dentro de um ventre de um peixe, ele começou, Senhor, tá bom. Mas o processo de Jonas ainda não tinha acabado. Mesmo quando ele foi vomitado, ele foi lá, ele fez por medo. Tem pessoas que fazem por medo, ainda não é. Está fazendo, mas ainda não tem a essência de ser servo, de verdade. E ele foi lá, cumpriu. E quando o Senhor realiza, Jonas faz o quê? Fica com ódio, com ira, porque o Senhor salvou Nínive, o povo. E ele fica irado e disse, eu não disse? Quando eu estava na minha casa, eu disse que o Senhor era um Deus misericordioso. Vou ficar sentado aqui para ver até onde isso vai dar. Tem pessoas que sentam e dizem assim, deixa ver quem está certo e quem está errado. Quero ver quem está falando de mim e quem não está. Porque Deus está comigo. Gente, isso é pessoas que fazem, mas não são. Não é. Seja humilde perante o Senhor, porque virá a graça sobre a tua vida quando você é humilde. Mas quando você diz, a graça de Deus está sobre mim, com soberba, isso não é a graça de Deus. A paz de Deus está sobre mim. Ninguém tira essa paz. Jonas falou isso. Com as suas atitudes no porão. Eu tenho dinheiro para ir para onde eu quiser. Eu mando na minha vida. Quem faz, quem toma as decisões da minha vida sou eu. Não é assim? Quem faz, entende assim. Quem diz, a minha vida está no controle do Senhor. É Ele. Ele não vem buscar uma igreja independente, não. Ele vem buscar uma igreja totalmente dependente dEle. Ele vem buscar uma igreja que teme a Ele. Diante de coisas favoráveis, diante de cargo que é oferecido. Se tu fizer isso, tu tem isso. Eu sou, antes de fazer.
Aonde Deus te levar, não perde teus valores. Tem pessoas que faz uma faculdade, diz faculdade é de demônio, é não. Faculdade não é de demônio, eu estou aqui, ó. Do jeito que eu entrei, eu saí. Como cristão. Como cristã, eu entrei e saí. Mas tem pessoas que usam a faculdade para mostrar o que está guardado dentro dela. Porque ela não é. Ela só faz. Tinha de tudo na minha sala. Tinha mulheres de caráter e tinha mulheres que não tinham caráter. E mulheres que aproveitavam a ausência de uma manhã para fazer aquilo que não agradava a Deus e ao seu marido. Mas eu sei quem eu era. Ser antes de fazer, Rejane. Seja. Entende? Então, igreja, sabe por que muitas vezes a gente deixa de vir à casa do Senhor? Por nada. Estou falando de eventualidade. Por nada, porque aprendemos a fazer, não ser. Porque o Senhor não está à procura de cristãos habilidosos, que presta serviço. Ele está à procura de cristão que serve a Ele com prioridade. Que tanto faz estar na escala ou não. Tanto faz estar chovendo ou não. Tanto faz se está ventando ou não. Tem casaco, bota e vem. Está cansado, Senhor, renova minha força. Mas um dia essas portas estavam fechadas e eu chorei porque eu estava em casa. E pessoas acostumadas a estar num culto online para todo sempre. Isso aqui é uma necessidade, não é uma prioridade da igreja. É uma necessidade para que o evangelho vá. Isso aqui não é uma ponte para os crentes ficar em casa, mas era para a gente estarmos aqui dizendo, Senhor, que as pessoas sejam alcançadas, que alguém vá lá no YouTube, Senhor, e ouça a palavra que é ministrada. Eram os crentes aqui presencial, orando para que o Senhor alcance vidas que não têm o Senhor. Não os crentes usando essa ponte para ficar em casa, porque quer. Entende? Ser antes de fazer. Por isso que a gente temos visto muito mau testemunho aí. As pessoas aprenderam a ser religiosos. As pessoas aprenderam aqui o chamado é um serviço, chamado é coisa séria, gente. Chamado é coisa séria. Quando você tem um filho, você entrega ele a qualquer hora, quando você não está afim. Quando eles começam a dar trabalho, você chega para o vizinho e diz, toma essa peste. Toma esse menino, está me dando muito trabalho. Você faz isso? Um chamado é um filho que Deus entrega a você. É para todo sempre. É chorando e gemendo. É. E dizendo, Deus, eu não queria não. Mas que privilégio de cuidar da tua obra aqui nessa terra. Porque naquele grande dia tu vai dizer, mostra tuas mãos, Rejane. Mas Deus, olha, no inteirinho, nas coisas que aconteceu lá na terra, eu achei que eu podia tomar decisões impensadas. Mas eu esqueci, Senhor, que eu tinha que ser antes de fazer. Seja antes de fazer, igreja. Aprenda a ler a palavra, aprenda a viver a palavra para você poder ensinar. Com amor, com temor, com misericórdia. Fica de pé. Antes de ensinar, seja. Depois, você peça para fazer. Entendeu?
é você oferecer um produto sem conhecê-lo. Tem tanta propaganda enganosa, né? Faz aquela coisa bonita, tarará. Quantos artistas que a gente vê na televisão fazendo que o cabelo fica maravilhoso. Nem usa, gente, aquele produto, pelo amor de Jesus. A gente sabe que aquele cabelo não é aquele produto. Entende? Então, tem crente oferecendo quem é Jesus, oferecendo como tem que fazer, sem ser. Isso é sério. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que, se você estava fazendo uma pergunta, como é que pode, Jesus? Já fazia, tinha habilidade, tinha conhecimento. Aí a resposta chegou para ti hoje. Porque antes de fazer, tem que ser. Tá? Aprenda isso. Seja você líder, liderado, cristão, antes de qualquer coisa, seja. Depois você faça. Isso é tão comum, né? Você vai oferecer um serviço, você primeiro tem que se capacitar para depois oferecer. Isso significa que primeiro você é aquilo que você está oferecendo. Não é assim? Né, Vitória? Tem que ser antes de fazer. Isso é... E eu quero dizer para você que isso não é difícil, igreja. Não. Não é difícil. Seja. E eu não estou dizendo que você seja a pessoa, a super-homem, a super-mulher que não erra. Não, seja essa pessoa humana. Mostre para onde você está, onde você for, seja no seu ministério. Eu sou humano, eu estou triste, eu estou cansado, eu penso em desistir, eu penso muita coisa. Deus, eu oro para que o Senhor guarde meu coração, minha mente, para não pecar. Isso é você mostrando que você é e ensinando que os seus liderados também têm que fazer. Porque talvez ele esteja em conflito, que meu Deus, eu não posso pensar nisso. Você não controla seus pensamentos, mas você precisa lançá-lo diante do Senhor. Olha, é assim que eu faço. Faz também que dá certo. Entende? Ser antes de fazer. Mostrar quem você é. Não é o super. Opa, eu não passo por nada. Mentira. Você está mentindo, você passa. Entende? Mentiu. Verdade. Faça isso. É libertador. Eu saí hoje lá do trabalho tão bem, porque é bom chegar para as pessoas e dizer, olha, vem cá. Quero te apresentar meus valores. Quero te apresentar meus princípios. Não estou mandando você fazer, não. Eu fiz porque eu vou fazer. Não sei o que ia dar, mas eu sentei com a pessoa e disse assim, assim, assim. Até aqui eu vou. Disso aí eu não vou mais, eu não passo. Tá? Sou uma ótima profissional em tal horário. Aqui, tarará, tarará, cumpro. Depois disso, vida que segue do que eu tenho, depois daqui. E é bom. É bom você ser antes de fazer. Tem pessoas que, líderes insatisfeitos fazendo. Faça não. Faça não. Porque você não está agradando e você vai ficar doente. Seja antes de fazer. Diga, eu estou insatisfeito com vocês. Vocês não têm cooperado. Vocês têm sido negligentes. Vocês têm me desmotivado a estar aqui. Traz isso. Mas a gente pode melhorar. Eu acredito. Mas sozinho eu não posso. Sozinha não funciona. É uma parceria, como um casamento. Os conflitos dos casamentos acontecem e é empurrado com a barriga porque os casais não falam dos seus sentimentos. Eu não estou gostando do que você está fazendo. Eu não gostei dessa sua palavra. Eu não gostei desse seu comportamento. O que é que tu tem? Nada. Aí você continua fazendo aquilo que você não está deixando a pessoa fazer, aquilo que você não está gostando. Não é melhor falar? É melhor. Né? Bem melhor. Amém, igreja? Aprenda, filho, também falar para tua mãe isso. Desrespeitar pai e mãe não é falar dos seus sentimentos. Respeitar pai e mãe e dizer que eles não sabem de nada, que eles é isso, é aquilo. Mas você chegar, pai, mãe,
esse teu comportamento está errado, eu não gosto. Eu não gosto quando você faz isso. Tá isso, isso e isso. Isso não é desrespeitar. Isso é você trazer... Seu pai e sua mãe nem sabiam que você estava passando por isso. Você precisa falar. Amém? Não tem coragem, escreve uma carta e corre. Certo? Então, querido, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Porque, mais uma vez, eu vou repetir isso. Nosso coração não... E ele vai acontecer besteira, eu vou fazer coisas impensadas. E não é assim aquele que de fato é. Não é assim aquele que segue aquilo que o Senhor, o propósito do Senhor é uma igreja santa, não uma igreja habilidosa, não uma igreja independente, mas uma igreja totalmente dependente dele. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Senhor, nesse momento eu quero colocar a minha vida, colocar a vida de cada um que aqui está. Deus, eu sei que a igreja do Senhor, ela quer ouvir algo agradável. Algo, Senhor, que alimente o que a sua carne tem estado tão forte, tão vulnerável. Mas, Deus, não é isso que o Senhor está nos inclinando a falar. O Senhor tem trazido que a igreja precisa se posicionar, que a igreja precisa ser antes de fazer. Porque, Senhor, a tua palavra, Senhor, ela é autêntica, a tua palavra é verdadeira. Então, eu não posso ir, Deus, em contramão disso. Eu não posso ir, Deus, diferente disso. Eu preciso, Senhor, me esforçar para ser um cristão verdadeiro. Eu preciso, Senhor, me esforçar para ensinar aquilo que eu também estou, Senhor, Deus, buscando a fazer. Senhor, Deus, em nome de Jesus, fortalece a liderança desta igreja. Fortalece a liderança, porque o Senhor deu uma incumbência muito séria e responsável para cada um. Deus, o Senhor não chamou líderes habilidosos, mas o Senhor chamou líderes tementes ao Senhor e que verdadeiramente aprenda a ser antes de fazer. Senhor, em nome de Jesus, Senhor Jesus, fortalece as áreas que precisam ser fortalecidas, visita aqueles que não estão aqui e vai fortalecendo pensamentos de parar e de desistir, porque não estão suportando, porque não estão conseguindo, mas a nossa força vem do Senhor. Deus, a direção vem do Senhor, mas que cada um possa mostrar para os seus liderados suas fraquezas, mas não de uma forma, Senhor, que não tem jeito, mas que as fraquezas diante do Senhor, ela se torna fortaleza. Quando achamos que estamos fracos, é aí que estamos fortes, mas porque buscamos no Senhor, essa força vem do Senhor. Deus, em nome de Jesus, a tua igreja tem vivido, Senhor, Deus, uma igreja, Senhor, Deus, fraca, uma igreja, Senhor, Deus, que tem estado de uma forma inconstante, porque tem aprendido a fazer, tem aprendido a vir à casa do Senhor, mas não tem aprendido a ser o verdadeiro cristão que o Senhor está nos ensinando na Bíblia. Nos ajuda, Senhor, no nosso trabalho. Tenha misericórdia de nós. Ai, Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a ter sabedoria. Deus, a não perder nossos valores. Senhor, com sabedoria, como tu deste a Daniel. Deus, nos dê também, Senhor, essa sabedoria. Como agir, Senhor, diante das autoridades que são constituídas nas nossas vidas. Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu quero orar também pelas mentes, Senhor, que estão aqui. Senhor, tudo aquilo que tem sido fermentado. Deus, tudo aquilo que teus filhos têm sido bombardeados o dia todo. Deus, em nome de Jesus, adolescentes, jovens, mulheres, homens, crianças, Senhor, líderes que têm sido bombardeados com pensamentos, Senhor, Deus, que não vale a pena se santificar, que não vale a pena levar uma vida, Deus, íntegra diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora o revestimento das armaduras sobre cada um. Eu te peço agora, Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha estar agora, Senhor, cobrindo eles com teu precioso sangue. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, diante do sofrimento, das lutas, da adversidade, Deus, que eles venham orar diante do Senhor, colocar diante do Senhor, mas que eles não venham tomar decisões segundo as suas vontades, mas eles venham saber qual é a tua vontade. Deus, em nome de Jesus,
Espírito Santo, traz de volta a alegria dos teus filhos à tua casa. Traz de volta a alegria dos teus filhos, Senhor, a estar, Senhor, na tua presença. Eu não estou falando nem só aqui na igreja, mas em casa também. Traz alegria de buscar o Senhor em oração. Traz alegria de buscar o Senhor na palavra. Traz alegria, Senhor, de acordar e dizer: Senhor, eu estou com os olhos abertos porque o Senhor me concedeu. Traz, Senhor, essa dependência total do teu Espírito sobre nossas vidas. Senhor, não deixa a gente esquecer que é porque estamos andando, porque temos um trabalho, porque temos habilidades e algumas coisas que nós não precisamos perguntar ao Senhor: o que tu queres de mim nesse dia? O que tu queres, Senhor, de mim, Senhor? Deus, como tu queres me usar nesse dia? Senhor, isso é uma igreja que vive, Senhor, de acordo, sabendo quem são. E Deus, em nome de Jesus, eu te peço esse avivamento. Eu não peço um avivamento, Senhor, de línguas e dons, mas eu te peço, Senhor, um avivamento de uma igreja séria, de uma igreja que busca o Senhor, de uma igreja que sabe quem é, uma igreja, Senhor, que não se perde das primeiras iguarias, mas uma igreja, Senhor amado, que o Senhor se apresente quando chegar, Deus, no seu trabalho, o Senhor seja visto, Pai. Deus, na faculdade, o Senhor venha ser visto, Senhor, através da vida de cada um aqui. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, que eu possa fazer a diferença, Senhor, como cristã, que eu possa fazer a diferença, Senhor. Em nome de Jesus, eu possa desfrutar do melhor dessa terra, mas não esquecendo de ser antes de fazer. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus, fortalece as colunas. Fortalece as colunas. Colunas, Senhor, que estão enfraquecidas. Nessa noite eu te peço, fortalece. Fortalece, porque eu não posso, Senhor, fazer antes de ser. Deus, fortalece as colunas. Fortalece, Senhor Jesus. Deus, nessa noite, Espírito Santo, eu sei que tem algo acontecendo no reino espiritual. E eu te peço em nome de Jesus, Deus, que o Senhor sopre vida nesse lugar. Vida, Senhor, que o Senhor sopre ânimo neste lugar. Que o Senhor sopre, Senhor Deus amado, vigor neste lugar. Que o Senhor venha soprar, Senhor Deus, a alegria que está faltando. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Espírito Santo de Deus, cada ministro de dança, Senhor, cada levita, pessoas, Senhor, que foi selecionada para o serviço da igreja, primeiro venha ser antes de fazer, venha temer ao Senhor, e que seja uma noite de conserto, seja uma noite de arrependimento, seja uma noite de quebrantamento, seja uma noite de dizer: Senhor, me perdoa, porque eu estou fazendo, mas não estou sendo, tenha misericórdia de mim, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, me traz de volta ao lugar da dependência do Senhor, me leva de volta, aonde o Senhor é prioridade, aonde o Senhor está em primeiro lugar, aonde, Senhor, que o processo precisa ser, Senhor, Deus, cumprido, para que os teus propósitos, Senhor, sejam realizados na minha vida. Meu Deus, quando eu estiver cansada, renova as minhas forças, Senhor Deus, em nome de Jesus, que as crianças espirituais possam ver em mim modelo de um cristão que está caminhando para o céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque, Deus, se eu continuar menino, tem alguma coisa errada em mim. Porque isso é incomum. O círculo, Deus, é crescer. É crescer. É crescer. É chamar outro cristão a ser. Porque eu estou fazendo. Que eu possa dizer, como apóstolo, disse: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Hoje a gente olha para as pessoas e diz: eu vou desistir, porque fulano desistiu.
eu vou parar. Eu vou ceder o pecado porque fulano cedeu. Eu vou me misturar também porque fulano se misturou. O que é que tem eu negociar se fulano também, que é um espelho para mim, negocia? Meu Deus, misericórdia e guarda a minha vida. Que eu possa ser, para que as pessoas possam olhar para mim e fazer o que eu estou fazendo, aquilo que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Que Deus abençoe. Que você saia daqui